Informações, uma boa tarde. 15 horas e 12 minutos e nós vamos falar agora da repercussão, né, da decisão de ontem do Copom de aumentar a taxa básica em 0,75 ponto percentual para 2,75%, já indicando que vai dar continuidade a esse processo de ajuste. Nós estamos em contato com o Alexandre Chaia, que é diretor da Artesanal Investimentos, professor do INSPER. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Olha, Alexandre, nós temos o dólar até cedendo um pouco hoje, né? Ele já abriu em queda, reduziu bastante a queda desde a abertura, agora recua 0,92%, cotação em R$ 5,53. Você vê condições de essa taxa Selic dar uma acomodada aí no mercado, o dólar devolver exagero, você acha que precisa muito mais, ou não seria essa a estratégia para se atingir esse objetivo do Banco Central, que seria conter a inflação? Então, a inflação está sendo causada por dois fatores, né? O primeiro fator é um fator de aumento de custo de commodities, de preço de alimentos, e essa é uma tendência mundial, porque apesar do Brasil ainda estar patinando, a gente vai ter aí o primeiro semestre totalmente perdido, dado a dificuldade de vacinação. O mundo já projeta um primeiro semestre um pouco melhor, principalmente os Estados Unidos já está discutindo o que fazer com o excedente de vacina. Então o mundo já está retomando o crescimento e por conta disso as commodities voltaram a subir de preço. E as commodities são cotadas em dólar. Então o que está acontecendo é que tem um fator de custo, tanto petróleo, commodities minerais e commodities agrícolas, todas estão subindo de preço e isso vai provocar inflação. Por quê? Porque além do preço da commodity estar subindo, no Brasil, por conta do problema político, da má gestão fiscal do governo, sem expectativa de melhoria, sem corte de gasto, só aumentando despesa com o auxílio emergencial novo, que é muito importante, que vai ser até pequeno, mas gerando mais despesa e o governo não tendo nenhuma política de contenção de despesa, essa incerteza fiscal, essa incerteza sobre a vacinação e principalmente sobre a incerteza política, sobre o futuro político do Brasil, fez com que o dólar subisse. Então, comparado às outras economias do mundo, o dólar, o real está perdendo valor mais do que todos os outros. Então, esse impacto faz com que o preço que é em dólar, que é cotado em dólar, gere uma pressão inflacionária muito grande. O que o Banco Central está fazendo? Ele está, de alguma forma, trabalhando duas frentes. Ele está querendo conter não o aumento do preço dos alimentos, isso ele não tem como fazer, porque os preços são tradable, né, são produtos negociados mundialmente, mas tentando evitar que as pessoas repassem esses custos, esses aumentos de custo para os preços que vão para os outros serviços, que não são serviços internacionais, que são preço de alimentos, ou minerais, ou proteína animal. Isso ele está tentando evitar via esse aumento de juros. Mas eu acho que o principal motivo, e aí é o que você falou no início da sua apresentação, é a tentar, de alguma forma, conter o dólar, trazer investidores interessados em aplicar em juros no Brasil e, de alguma forma, baixar o dólar, porque com isso ele vai evitar a propagação da inflação e ainda vai reduzir o custo, porque com o dólar mais barato, a tendência dos preços dos alimentos e das commodities em reais diminuir. Agora, você acha que ele pode ter sucesso nesse tipo de política, com esse aumento previsto, mesmo que venha mais 0,75 na próxima reunião? Sem dúvida. O Banco Central, eu acho que, inclusive, ele começou a reduzir os juros muito antes, ele perdeu parte do poder dele por conta da aprovação. Eu não estou culpando o Banco Central, não acho que o Banco Central tem toda uma análise muito mais profunda, mas eu acho que se ele tivesse segurado mais o início do afrouxamento monetário, ele tinha forçado o Congresso a aprovar mais reformas. A partir do momento que no primeiro turno da aprovação da reforma da Previdência ele já começou a reduzir juros, ele já diminuiu a pressão da retomada econômica sobre o Congresso. E com isso perdeu a oportunidade de a gente aprovar uma série de reformas econômicas que ainda estava com força, não tinha entrado nessa questão política, a pandemia ainda não tinha gerado nenhum desgaste político para o ministro da Economia, então ele teria conseguido aprovar mais coisas. Mas dado que ele fez essa política e não gerou nenhuma grande complicação, porque a gente teve uma inflação baixa por conta da pandemia, eu acho que ele está certo em começar a subir, que é o que você está falando, e provavelmente não vai ficar em mais 0,75. A tendência disso é subir muito mais, subir para mais de 4% a taxa de juros, até porque a inflação estando alta, mesmo para os investidores locais, ele vai ter dificuldade de rolar a dívida dele, porque não está sendo vantajoso hoje aplicar em taxa de juros. Porque a tendência é a inflação ir para bem mais do centro da meta, não acho que estoura o topo da meta, mas vai passar, sem dúvida, o centro da meta.
e a taxa de juros rodando em 4, com uma inflação de 4, é praticamente juro real zero. Isso não é o juros estrutural de longo prazo. Então, a tendência é que os juros até o fim do ano chegue muito mais do que 4, provavelmente indo a alguma coisa em torno de 5, até 6%. E aí, com essa medida, a tendência é ter você uma entrada forte de capital, e aí o dólar cai, e aí você volta para uma situação de equilíbrio, de alguma forma abrindo espaço para que no segundo semestre você comece a ter algum tipo de investimento produtivo. Então, mas aí o Banco Central teria de manter uma dosagem mais alta, né, da Selic para poder produzir algum resultado mais rápido, senão fica perdida a inflação deste ano e ele começa a trabalhar só do ano que vem. Acho que a inflação desse ano já está perdida. Eu acho que o Banco Central está trabalhando em tentar evitar que se contamine. Vamos lá, voltando ao que eu falei inicialmente. São dois fatores que influenciam a decisão do Banco Central. Uma é evitar a transmissão da inflação, aquela ideia da memória inflacionária que a gente viveu muito antes do Plano Real, que as pessoas repassam para o preço com medo da inflação futura. Então, o que o Banco Central está fazendo é, de alguma forma, evitando, criando um ônus para quem está fazendo isso, porque a tendência é diminuir a demanda. Mas ele vai ter que realmente dosar isso muito mais, não para ajustar a inflação desse ano. Acho que a inflação desse ano, a única forma dela cair é uma redução do preço dos alimentos. Isso só vai acontecer com a entrada de dólar, e para isso ele precisa ir muito mais forte na taxa de juros. Mas ele está olhando mais a inflação de 2021, para a retomada da economia estar sob bases sustentáveis em 2022, né? Estamos em 2021, para 2022, e esse ano, de alguma forma, se tiver uma entrada mais forte de dólar, a tendência do câmbio, do preço diminuir e gerar uma redução da inflação. Qual é o problema dessa lógica? O Banco Central está remando sozinho nesse caminho, porque o governo federal, com toda a incerteza, com o enxugamento dos cortes possíveis na PEC emergencial, com a, vamos dizer, retirada do campo da aprovação da reforma administrativa, da reforma tributária, tudo isso está fazendo com que os gastos do governo não caiam. E não tendo gasto do governo, apesar de todo esse benefício de você investir uma taxa de juros mais alta no Brasil, acho difícil alguém hoje querer vir para um Brasil onde você tem uma crise pandêmica, você tem uma crise de governabilidade e você tem uma crise fiscal, todas três ocorrendo ao mesmo tempo. Então, o Banco Central tem que ser muito agressivo nessa política dele, subir juros muito rapidamente, para, de alguma forma, começar a trazer de volta para os investidores especulativos, obviamente, mas de trazer para o Brasil para poder ter uma redução mais forte no dólar. Perfeito, eu conversei com o Alexandre Straia, que é economista, diretor da